Olá, já estamos de volta ao vivo, agora com a presença do... Vou usar essa expressão, desculpa, tá? Meu amigo, Dr. Ricardo Miller. Prazer em tê-lo aqui, sempre é muito bom. Bonita camisa sua, chefe. Bom dia, Chico. Obrigado. Tá certo, então tá combinado. Bem, a Josiane continua com a gente, que é psicóloga. A gente vai falar de um assunto muito específico, que foi a morte do Marcelo Rezende, apresentador de televisão, conhecidíssimo, mídia nacional, grande imprensa nacional, blá, 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 blá. Todo mundo o acompanhou e aí está a foto do Marcelo Rezende. Ele morreu aos 65 anos, desistiu de continuar fazendo quimioterapia para combater o câncer no pâncreas e fígado, diagnosticado um tempo antes. Ele resolveu se dedicar a um tratamento alternativo que tem base na alimentação. A dieta em questão é baseada em proteínas e gorduras e é divulgada no Brasil pelo cardiologista e nutrólogo Laí Ribeiro. O objetivo é cortar os carboidratos para matar células de fome, reduzindo o fornecimento de glicose. As células cancerígenas, diz a teoria, se alimentam apenas de açúcares e o corte desse tipo de comida faria o tumor diminuir. Ele anunciou lá em maio, né, que estaria se afastando do Cidade Alerta, que era o programa que ele apresentava. Ele disse que não teria medo da morte. Tem gente que tem, mas eu não, porque o homem que tem fé não tem medo. E ele resolveu acreditar no tratamento alternativo e na sua fé para um milagre. Acabou não dando certo e ele faleceu, morreu alguns dias atrás. E eu trago aqui justamente o Dr. Ricardo para falar sobre isso. E a psicóloga, a Josiane, vai nos ajudar também de como preparar o espírito para ter combate, né? Para a gente ter força de vontade, que é uma pancada quando você recebe um convite desse. Doutor, no caso do Marcelo, o diagnóstico dele era muito complicado, né? Bom dia. Bom dia. Bom, realmente, o caso dele já era um caso... A gente trata a doença do pâncreas, a neoplasia de pâncreas, né, o câncer de pâncreas, como doença ressecável ou irressecável. Ou seja, ou faz cirurgia ou vai para um tratamento com quimioterapia paliativo. Tá? Tem em alguns casos que a gente pode estudar a situação de fazer quimioterapia antes de operar para diminuir o volume de doença e depois fazer a cirurgia. Mas esses são casos mais raros. Tá? Em geral, a gente trata a doença como ressecável, ou seja, cirúrgica, vai para uma cirurgia curativa da doença, ou não, já não é mais possível a cura com cirurgia, que era o caso do Marcelo. Ele já tinha metástase hepática, né? Então, o tratamento para ele cirúrgico não iria funcionar. Não iria funcionar. Não iria funcionar e não iria curar a doença. Ou seja, então, se você vai para uma cirurgia do porte de uma cirurgia de pâncreas, que talvez seja uma das maiores cirurgias do aparelho digestivo, quando você opera, não iria obter a cura, então não teria sentido, não iria acrescentar sobrevida para ele fazendo cirurgia. Ele teria que partir para um tratamento com quimioterapia, que ele no início, até pelo que a gente acompanhou, ele fez um ciclo de quimioterapia e depois optou por fazer um tratamento alternativo. Ou seja, como ele era um jornalista, 65 anos, ele tinha consciência exata do que estava acontecendo com ele, né? E tudo isso que você estava falando, com certeza ele também tinha essa consciência, tinha essa informação. A decisão de parar, de não querer, já que a quimioterapia iria prolongar por alguns meses, mas não curá-lo, e ele decidiu parar para tentar um outro tratamento alternativo. Isso é certo? É errado ou é uma questão de decisão de cada um? Como funciona isso? Chico, a gente tem assim, dados estatísticos, né, que o câncer de pâncreas realmente é um câncer agressivo. A quimioterapia funciona, aumenta a sobrevida dos pacientes, melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas a gente não está aqui para julgar o que cada um toma de conduta para si mesmo, né? Então, assim, ele optou por fazer um tratamento alternativo, né? Creio eu que ele era uma pessoa muito esclarecida, deve ter consultado com oncologistas de renome, né? Então ele deve ter sido orientado a continuar o tratamento oncológico, que a gente sabe que funciona. Tem um dado que mostra também a gravidade, mas assim, de todos os pacientes que não têm chance de cura, que tratam com quimioterapia, com 5 anos de acompanhamento ou de tratamento, né, concomitante com químio, 8,6% vão estar vivos. Quer dizer, 5 anos de doença já avançada. Então, o que significa isso? De 100 pessoas que a gente for tratar, 8 vão estar vivas em 5 anos. Quer dizer, mostra que a doença é grave, que grave, a maioria vai a óbito. Agressiva. Né? É agressiva, mas vai ter gente viva com 5 anos de tratamento. 5 anos de vida para quem tem filhos, para quem tem uma história, para quem tem uma convivência, é um tempo legal. Ele poderia estar nesses 8%.
se ele continuasse o tratamento oncológico. Claro que a gente não lida muito com isso, a gente lida com uma média, né? A sobrevida média desse tipo de tumor não é estudo, né? Mas ele poderia estar no extremo, vamos dizer, né? Tá. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. A questão da decisão de um tratamento aí já estava avançado, já vê que já muda a expressão dele, já muda está bem emagrecido, né? A questão física, etc. e tal. Mas a decisão dele de partir para um tratamento alternativo, consegue se manter ao mesmo tempo um tratamento alternativo e um tratamento tradicional à base de quimioterapia, por exemplo, ou não é indicado essa situação de ter os dois ao mesmo tempo? A gente, como médico, não indica, né? A gente indica o que está cientificamente comprovado, né? Até porque existe interação entre as coisas, né? A gente não sabe qual é o tratamento alternativo. É só um tratamento espiritual. Bom, aí tudo bem, a princípio não vai usar drogas ou medicação, ou sei lá, né? Espiritual fica à vontade. Fica à vontade, né? Mas outras coisas que usem remédio podem interagir com a quimioterapia. A gente não sabe. Então, nós médicos, a gente contraindica qualquer tratamento concomitante nesse sentido. Porque a gente não sabe qual é a interação que vai ter entre a quimio e o remédio ou o tratamento alternativo que o paciente está optando por fazer também. Mas é como eu falei já, Chico, a gente não tem como julgar isso. Não tem né? como julgar. Eu vou lhe fazer uma pergunta aí. Vamos falar da fosfo. Como é que é? Fosfo... Etanolamina. Virou uma febre. Foi o ano passado, retrasado, que estourou esse assunto. Tu também deve ter ouvido falar, etc. e tal. Se passou um tempo já e eu não consigo mais ouvir ninguém falando de tratamentos com relação a ela, se foi comprovado ou não. Foi comprovado alguma coisa com a utilização? Não, tanto que os estudos já foram suspensos, né? Então não se comprovou que realmente tem uma atividade antineoplásica, né, em seres humanos, que é isso que estava sendo testado. Então, por enquanto, ficou esquecido porque realmente não funcionou. Não se comprovou. Não se comprovou não tem a base eficácia. científica comprovando que tinha eficácia. Infelizmente não se comprovou. Isso não é teoria da conspiração, dos Não. laboratórios, etc. e tal. Não é a cura do câncer, a gente não vai poder divulgar porque aí ninguém mais vai comprar remédio. Esse foi um problema que surgiu com o surgimento dessa fósforo. Muita gente desistiu de fazer o tratamento cientificamente comprovado com quimioterapia para optar por fazer um tratamento alternativo também, porque não se tinha, né, não se tinha estudo mostrando que isso iria melhorar, né, ou que iria funcionar. E teve gente que optou por fazer e também não se deu bem. Aí a gente entra numa outra conversa que não é com eles que eu devo conversar, que é o tal do milagre. Acontece o milagre, não acontece o milagre, porque uma pessoa com a mesma doença da outra, um vai e o outro não vai. Aí a gente já vai para um outro patamar, um outro nível que sai da base científica e não é hoje o tema deste programa. Só me mata uma curiosidade, doutor. O pâncreas, tem como evitar esse câncerzinho? Que agora eu fiquei assim, olha, tem alguma coisa, isso é genético, isso se pega, como é que é esse negócio do pâncreas aí, doutor? O pâncreas é um órgão complicado, Chico, assim, porque não tem um fator de risco específico, tá? Não se vê também uma hereditariedade nesse tipo de tumor, tá? É um tumor relativamente raro do trato digestivo, não é um tumor muito comum. Tá? E ele depende, para dar sintoma, ele depende muito da localização dele. Para dar sintomas precoces, ele tem que estar na cabeça do pâncreas, que daí a icterícia, que é o amarelão, aparece cedo. Certo. E a gente consegue ainda fazer um diagnóstico mais precoce e operar e curar a pessoa. Calma lá, todo mundo que tem amarelão tem câncer de pâncreas? Não. Não. Calma, o neguinho É tá que o lá, pâncreas... o pâncreas... Uma hepatite da icterícia, tem Sim. várias causas da icterícia, né? Mas o surgimento de um sintoma mais precoce é a icterícia. Certo. Né? Na cabeça do pâncreas. Por que eu digo na cabeça? Ele é dividido em duas partes. Cabeça, corpo... Três, na verdade. Cabeça, corpo e cauda. Tá? A cabeça fica muito próximo do colédoco, que é o canal que passa a bile. Né? E se a bile fica obstruída, surge a icterícia. Né? Então, na cabeça, a gente consegue fazer um diagnóstico geralmente mais precoce. Quando dá na cauda ou no corpo do pâncreas, que é mais para trás, aí complica, o diagnóstico geralmente é mais avançado. Mais tardio e com chance de a gente pegar uma doença já mais avançada. O senhor já deve ter visto, agora vai entrar a Josiane na conversa aqui, o senhor já deve ter visto e já deve ter, infelizmente, passado diagnóstico para muita gente, nesse seu tempo de medicina, né? E cada um reage de uma maneira diferente, né? Com certeza já viu desde aquele que se desespera, vou morrer e acabou o mundo, ou aquele que não, está tudo certo, vamos tratar, vamos embora, uma atitude positiva. Isso interfere no tratamento ou não? Com certeza, Chico, interfere também nos resultados que a gente consegue. A gente vê que o paciente que está, vamos dizer assim, sem estar desesperado, que está mais centrado, mais focado no tratamento e está positivo com relação a isso, ele vai melhor.
Tanto que o efeito placebo é isso também, né? Já foi testado, né? Você dá farinha para alguém e não dá nada para alguém. Ó, você está sendo tratado, você não. O que está ganhando farinha está sendo tratado, vai melhor. Vai melhorar. Esse é o efeito placebo. Então, dentro da Psicológico, oncologia, né? dentro da oncologia isso não é diferente. E a gente vê claramente que o paciente que é pessimista e que está pessimista com o tratamento, ele vai pior. Mas quanto isso interfere, isso a gente não consegue quantificar. Mas eu, experiência minha, também vejo isso. O paciente que às vezes tem uma doença mais agressiva, mas ele está positivo, ele às vezes vai melhor que um paciente que não tem uma doença tão agressiva e está negativo. Mas está pessimista. Exatamente. Josiane, como é que o ser humano pode receber uma notícia dessa? Ó, tu está com um probleminha aí. Se for do pâncreas, pior ainda. Mas, enfim, estou brincando, pelo amor de Deus, gente. Brincadeira idiota no momento que não devia. Mas como receber uma notícia dessa e como tentar ser positivo ou ser positivo, como é que a pessoa faz? O que você indica para esse povo aí? É uma situação no momento da vida da pessoa bem assim complicada receber uma notícia dessa, certo. né? Dependendo do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Também tem isso, o que está acontecendo na vida pessoal do cara, da pessoa. Isso, né? Então tem tudo isso, assim, e de que forma que essa doença vai entrar aí para essa pessoa, às vezes até repensar a sua vida, rever algumas coisas que essa pessoa tem feito, né? De que forma que ela está encarando isso tudo. Então, assim, a forma como ela vai lidar com essa notícia vem muito do que ela já vem fazendo ao longo da vida, certo. né? Então, a doença também, ela vem, eu acho, até como uma coisa assim, ó, o corpo está dizendo assim, para e olha para ti, para alguma coisa que está acontecendo aí, porque tem alguma coisa errada, assim, contigo, né? Então, assim, às vezes a gente fica tanto na correria, né, do dia a dia, fica pensando em tantas outras coisas. Quando você tem um diagnóstico desse, a vida fala assim, para. Chega e olha agora para outras coisas da tua vida que tu não tens olhado. Então, eu vejo a doença, né, como também uma possibilidade para refletir sobre a sua vida e para melhorar, né? Se você consegue, né, olhar para isso dessa forma. Isso? Quer dizer, tu cuida do corpo, né? O ser humano... Mas tu acaba percebendo isso lá. O ser humano em si, ele não dá muita bola para a saúde. Quando ele perde a saúde, aí o foco realmente, como ela está falando, muda. Aí ele vai olhar para ele, vai se cuidar, que a gente não se cuida, né? Isso eu falo e me incluo também. A gente não se cuida direito, né? A gente deveria cuidar melhor do nosso melhor bem, que é a nossa saúde. Então, a hora que perde é a hora que a gente vê que fez coisa errada. E aí repensa, como ela falou, repensa. E aí tem que focar, tem que, né? Mesmo que o diagnóstico tenha... eu sempre digo para o paciente, perde o chão. O doente perde o chão porque ninguém espera essa doença. Não interessa a idade, não interessa o sexo, não interessa nada. Ninguém espera essa doença. Pancada grande. Quando recebe a notícia, aí sim... Como recebe a doença? Como recebe a notícia? Como o médico passa isso para o paciente? Isso é muito importante na hora de você conseguir deixar o paciente o mais tranquilo possível dentro de um quadro realmente ruim, mas passar de uma forma que o paciente sinta que ele está sendo acolhido também pelo médico, que ele vai ter um respaldo do médico. Isso mudou muito nos últimos anos, né? O médico começou a ter essa sensibilidade também. E a gente tem que ter esse feeling com o paciente para a gente conseguir também fazer com que ele vá tratar a doença. Tu já deve ter visto, com certeza, pacientes que trataram câncer, tiveram sucesso e se transformaram no decorrer do tratamento. E quando você agora você vem daqui a quantos e quantos meses para a gente fazer uma avaliação e já não é mais a mesma pessoa, né? A gente vê muito isso, eu lido com todos os tipos de tumores, então a gente vê gente que fuma muito e que depois acaba parando e depois acaba me relatando, pô, doutor, como me fazia mal e eu não via, né? Eu não sentia isso, né? Aí teve que ter uma doença grave para daí, né, realmente ter que largar um vício que é tão prejudicial à saúde, né? E valores humanos, né? De amizade, familiares, amorosa, etc. e tal, de relacionamento que a pessoa não dava importância e agora mudou, né, depois de um tratamento. Tanto para o lado legal da coisa, né, como para o lado ruim, que às vezes tem gente que se afasta do paciente porque ele está doente. Aí você vai ver os verdadeiros amigos que você tem. Quem te apoia na hora que você não está bem. Né? Então tem tudo isso. Então, é uma peneira. É uma peneira, exatamente. Essa doença é uma peneira. E como enfrentar isso, minha querida? Tem que ter muita força de vontade, né? É uma viagem de autoconhecimento, é isso? Também, né? E eu acho assim, além da força de vontade, eu acho que, claro, né, doutor, esse tratamento dentro da oncologia e, se necessário, né, que eu acho que vocês devem fazer essa avaliação também, encaminhar o paciente para também tratar a parte psicológica, né, tanto com medicamentos quanto com psicoterapia. Eu diria que quase 80% dos meus pacientes eu indico
quimioterapia junto, tá? Porque é muito importante a cabeça do paciente tá legal, porque alguns deles vão desenvolver depressão, alguns deles vão precisar de antidepressivo, de medicamento, daí no caso, né? Então, a gente acaba fazendo esse tratamento conjunto, sim. O Marcelo falou muito da sua religiosidade, dizendo que Deus não o abandonaria e que ele acreditava no milagre. É uma questão íntima dele. Ah, não aconteceu, então não existe milagre. Eu volto a dizer, isso é um assunto para discutir com outras autoridades no assunto, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, e aos dois, a importância de uma fé, de uma religiosidade, acreditar de uma maneira positiva. Ok, eu estou com um problema, tem essa doença, eu estou aqui com o Dr. Ricardo, ele está me dando o que há de melhor que o homem, o ser humano, conseguiu criar e colocar à disposição para um tratamento tradicional. E eu acredito no Dr. Ricardo, mas eu acredito também que Deus vai estar do lado, me dando o apoio, a fé, aquilo que eu preciso. É interessante isso, doutor, não deixar a questão material do tratamento tradicional, mas ter uma fé acreditando, empurrando para que isso dê certo? Sim, independente de religião, isso é importante. A gente vê que o paciente que tem mais ou que tem fé em alguma coisa, ele realmente também vai melhor, porque ele é mais positivo, ele tem uma perspectiva positiva, né? Independente do Deus ou do que ele está acreditando, ele tem uma perspectiva positiva, é isso que é importante. Juntando as duas vai coisas. Ficar bom. Uhum. Né? Isso daí a fé, né? Religião, qualquer coisa que acredite que vá fazer bem, é importante também junto com o tratamento. Diante de um tratamento oncológico. Mas junto com o tratamento, não pode largar. O tratamento é a essência da coisa. Né? Psicóloga de plantão. E eu acho que essa fé, né, é justamente esse otimismo que esse paciente tem também junto, né? Então, assim, ele consegue ter essa fé em Deus ou, né, num ser maior, independente da religião, porque ele acredita que ele vai ficar bom, né? Essa fé dentro dele e em algo maior. Acredita no milagre, mas ajuda a Deus também, né? Ele também precisa de ajuda. Imaginou tanto filho que ele tem nesse planeta, cara? Ele precisa de imaginou, olha o trabalho do cara. São uns 7 bilhões de almas nesse mundo, todas elas pedindo ajuda, né? Faz uma forcinha, dá um empurrãozinho nesse negócio aí. Doutor, enfim, é isso. É acreditar na cura, é acreditar em Deus, acreditar no homem, acreditar na medicação, acreditar no tratamento, acreditar na vida, não é isso? É isso mesmo. É super importante ter a parte psicológica concomitante ao tratamento quimioterápico ou qualquer tipo de tratamento, né, oncológico que seja necessário, independente da doença. Bem, se 8% de 100 poderão ter uma sobrevida numa doença gravíssima como o câncer de pâncreas e poderão ter até mais 5 anos, é um tempo muito, muito importante para não ser desperdiçado, ser aproveitado e se lutar para ter esse tempo, para ver o filho crescer, casar, para ver a vida se encaminhar, poder encaminhar tudo aquilo que você quer deixar encaminhado. Vale a pena esse tempo, vale a pena acreditar. Com certeza vale, né? Já não tem como medir, mensurar quanto vale 1 minuto da tua vida, 1 hora da tua vida. Então, assim, mas a gente também tem que olhar o lado, né, humano da coisa e não pode julgar, e a gente não está aqui para julgar. Exato. Né? A gente está aqui para demonstrar dados e que, né, o tratamento científico ele existe, comprovado, então, mas a pessoa que vai optar por fazer ou não fazer. Muito bem. O papo foi muito legal hoje, hein? Gostei muito de vocês dois juntos aí, rapaziada. Tá certo. Conversei com a Josiane Garbari, que é psicóloga, já veio do segundo bloco, e também com o Dr. Ricardo Miller, oncologista. Sempre é um prazer muito grande tê-lo aqui. Ele acaba colocando as coisas de uma maneira muito clara. Eu acho que isso é importante também. Quando o médico olha para você, fala de uma maneira clara, que você entende o que está acontecendo, o que vai acontecer com você e qual é o tratamento. Isso é muito importante, ter essa noção do que realmente vai acontecer, o que está acontecendo. Muito obrigado aos dois. Sempre é um prazer muito grande tê-los aqui. Obrigado mais uma vez, Chico, e estou sempre à disposição. Eu que agradeço também. À disposição. Amém. Eu volto amanhã, sexta-feira. Um grande abraço a vocês. Acho que amanhã quem apresenta não. Amanhã quem apresenta é o Ricardo Ramos. Vou pegar uma folga. Nego velho. Também é bom, né, doutor? É bom. Descansar, dar uma relaxada, faz parte. Vamos tomar remédio preventivo, ou seja, descansar. Tá certo? Volto na segunda. Um abraço.